Vamos aí analisar o uso do voltímetro analógico. Tá? Quais são os objetivos dessa nossa aula? Identificar o voltímetro dentro do multiteste ou do multímetro. Então, lá dentro são vários aparelhos e a gente tem que identificar naquele aparelho aonde é o voltímetro. Efetuar a medição com o voltímetro, aí eu vou fazer algumas medições e observar alguns cuidados e alguns procedimentos de segurança. Todo o aparelho de medição a gente tem que cuidar na hora de for medir. Bom, o multímetro, ele é um nome que é dado a um aparelho que possui vários testes, né? É um instrumento de medida universal que nos dá valores de intensidade de corrente, de tensão, de resistência. Então, dentro do multímetro, nós temos vários medidores. O nosso objetivo de hoje é o voltímetro. É achar dentro desse aparelho onde é que está o voltímetro. O voltímetro, assim como o ohmímetro, a gente pode ter aparelhos digitais, em que o número aparece, ou aparelhos analógicos, que tem um ponteiro e uma escala para a gente fazer a leitura. Bom, como que a gente vai identificar? Claro que há uma semelhança nos diversos modelos de aparelhos. Não são todos exatamente iguais, há uma diferençazinha de um para o outro. Então, algumas características que nos levarão a saber onde está o voltímetro. Observa aqui, esse é um modelo analógico que vocês também recebem aí. Uma característica para a gente saber aonde é o voltímetro, normalmente ele traz a unidade volt, ou seja, ele traz a letra V. Aonde tiver o V, provavelmente vai ser ele. Ó. Aqui, por exemplo, está aqui, ó, DCV. DCV significa o quê? V de tensão, DC de corrente contínua, em inglês. É corrente direta, direta corrente, que é o contrário, né? E o ACV, que é corrente alternada. Tá? ACV. Então, observa que a localização do voltímetro aqui nesse aparelho é onde está escrito DCV e é onde está escrito ACV. Porque nós temos a corrente contínua, que é o DCV, e temos a corrente alternada, que é o ACV. Aqui ele separa. Se eu vou medir uma tensão alternada, eu tenho uma posição. Se eu for medir uma corrente contínua, uma tensão de corrente contínua, eu tenho outra posição. Então é aqui que está a localização das chaves. E observem que tem várias posições. Ó. Tem 10, 50, 250, 1000, 0,25, 0,5 e tal, até 1000. Então aqui na contínua eu tenho de 0,25 até 1000. Na alternada eu tenho de 10 até 1000. Aqui eu trago um zoom para ficar mais fácil da gente observar. Aqui em branco, ele coloca aqui a corrente contínua. Aqui em vermelho, ele coloca a corrente alternada. Ligação das pontas de prova, tá? Normalmente é padronizado, não tem muito como fugir. Tá? Nós temos aqui uma vermelha e uma preta. A preta convenciona-se que seja negativa, então é ligada aqui, ó, no menos. Sempre tem um menos, um com de comum, tá? Um N. Esse lugar é a ponta de prova preta. Normalmente não muda muito. A ponta de prova positiva, geralmente ela está ligada em alguma coisa vermelha, ou no mais, ou está escrita com V, com ohm, com hertz, com mais. Então tem vários tipos de nomenclatura, tá? Mas normalmente não difere muito disso. Olha só o que eu trouxe. Eu achei interessante, não seria muito, vamos dizer assim, eu vou aprofundar um pouco mais, enriquecer a nossa aula. Eu trouxe o esquema, o diagrama esquemático do multiteste analógico. Como eu tenho esse esquema, eu achei interessante a gente analisar ele. Tá?
não é um esquema complexo, é um esquema até relativamente simples. Tá? Mas eu resolvi colocar. Olha só que interessante. Aqui nós temos o esquema do multiteste todo. Tá? Na aula de ohmímetro, eu já tinha falado que esse ohm aqui era o ohmímetro. Então, essa bateria, essas posições da chave e essa bateria é o ohmímetro. Né? O voltímetro, nós temos aqui DCV, tá? Eu vou marcar depois aqui, e nós temos o ACV. O voltímetro, ele não usa bateria. A bateria e a pilha que a gente coloca nesse multiteste é só para o ohmímetro. Se vocês receberam o multiteste e não colocar a pilha, quiserem fazer uma medição com voltímetro, pode fazer que não vai mudar em nada. Tá? Essas pilhas aqui só servem para o ohmímetro. Isso porque é um analógico, tá? Não é o digital. O digital não tem jeito, tem que ter a bateria. Bom, vamos analisar aqui como que a medição é feita, por onde que a medição passa. Pelo menos é essa ideia que eu quero que vocês tenham, tá? Claro que depois esse vídeo fica gravado, vocês podem rever novamente. Se tiver alguma dúvida, depois pode me enviar. Então vamos lá. Aonde que começa a leitura da tensão? A leitura começa aqui, ó. Entrada. Tá vendo aqui o lado positivo e o lado negativo. A ponta de prova preta está aqui, ó, embaixo, e a ponta de prova positiva está ligada aqui, no mais. Então, quando eu vou fazer uma medição, o que acontece? Eu coloco a ponta de prova preta e a vermelha aqui e vou colocar lá na medição que eu quero medir. Aqui em verde, ele vem seguindo o caminho da minha tensão. Passo por um fusível de proteção, é um fusível para evitar alguma tensão muito alta, uma corrente elevada, queime o seu aparelho. Então passa por isso aqui, vira, ó, desce e vem aqui para essa resistência R13. Tá? Fica aqui. Esse circuito em verde aqui, esse caminho em verde, tanto será seguido para a corrente contínua quanto para a alternada. Tá? Porém, quando ela chega aqui, aí vai depender. Eu tenho a opção de subir para a corrente alternada ou eu tenho a opção de ir para a corrente contínua. Vai depender da posição da chave que estiver lá e da tensão que a gente vai medir. Se for tensão contínua, ele vem para cá, para o R3. E entra nessa chave comutadora, que é a chave daquelas posições que estão lá. Meio, 2,5, 10, né, 50, 25 e 1000. 250 e 1000. Tá? Esse aqui é a chave seletora que está em azul DCV. É a chave contínua. Agora, se a medição que eu vou fazer for alternada, for uma tensão alternada, ela vai subir pelo R13. Está vendo aqui em vermelho? Ela sobe pelo R13, que tem aqui posição 10, 50, 250 e 1000. Então, ou ela segue ou ela sobe. Tá? Existe aqui ainda um capacitor C1 que vem para uma entrada chamada output. Essa output, ela permite que a gente faça medições só com corrente alternada, sem a componente contínua. Quando eu coloco a saída output, eu só meço corrente alternada. Eu não vou medir corrente contínua aqui. Ele bloqueia, né? Lembra que o capacitor ele é de acoplamento, ele bloqueia a componente contínua e só deixa passar a corrente alternada. Tá? É somente ACV. Essa linha de baixo é uma linha do terra. Tá vendo aqui em preto? Essa aqui é o terra. É todas as ligações que são feitas ao ponto comum. Agora, a corrente ainda não passou pelo medidor. Então ela veio, entrou aqui no verde. Se for corrente contínua, segue direto. Se for alternada, ela sobe.
Aqui, ó, ela desce através do R9 a corrente contínua que já passou pela posição. Já passou pela posição da chave. Então aqui ela já passou pela posição da chave, segue essa linha e vem para o medidor. Esse aqui é o medidor, é o ponteirinho que se desloca. Então a corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica ela segue um caminho. Então na hora que eu vou medir uma tensão contínua, ela passa pelo fusível, vem seguindo a linha verde, passa direto, entra nessa resistência aqui, vai passar pela posição que escolheu, ela vem, ela desce pelo R9 e é entregue aqui no medidor. Tá? Nesse medidorzinho aqui, para poder aparelhar e finaliza aqui no terra, né? Por isso que tem esse ponto comum aqui. E aí ele vai se deslocar e mostrar a tensão que está marcando ali. Tá. Se for a corrente alternada, ela entra aqui, passa pelo mesmo caminho verde, só que em vez de ela seguir, ela sobe, vem para o R13, passa aqui pelas chaves, pela combinação das chaves, vem para um diodo D2, olha que interessante, que entrega o valor da tensão na bobina móvel do multiteste. Agora, por que ela passa por um diodo? Por que na corrente alternada passa por um diodo? Porque a medição, a corrente alternada ela está sempre variando. E lembram que a corrente alternada ela não tem polaridade, ela fica toda hora trocando de polaridade e o valor não é constante. Então o multiteste, o voltímetro, ele faz uma medição de corrente alternada de valor eficaz. Esse diodo é para converter essa tensão em corrente contínua. Tá? Então, quando a gente está medindo uma corrente alternada da rede, por exemplo, e você encontra 240 volts, esse 240 volts é uma tensão eficaz. Porque ela é uma corrente contínua, porque não, ela está parada, está constante, que representa aquela corrente alternada, tá? Porque a corrente alternada está sempre variando. Ora ela está positiva, vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, até um valor mínimo, inverte a polaridade, vai a um valor máximo, ela fica, tem uma aula que eu já falei sobre isso. Já tem um vídeo de corrente, dos tipos de corrente contínua e alternada. E a diferença delas, que a gente inclusive calcula. Valor de pico a pico, valor de pico, né? A gente faz todos esses cálculos também. E aqui a medição é eficaz. Por isso que tem esse diodo. Tá? Ó, aqui é a linha da corrente contínua e aqui é a linha da corrente alternada. Tá vendo aqui? Ó, o D2 é o diodo retificador. Aqui transforma a corrente alternada em corrente contínua para a gente fazer a medição. Cuidados com o medidor. Tá? O medidor é um componente que é sensível, de certa forma, tem que saber utilizar ele com calma para que não possa se danificar. Tá? Não deixar cair. A queda pode dar assim, danos irreversíveis. Então ele é um aparelho sensível, tem que ter cuidado, colocar na bancada de forma que evite queda, que pode quebrar, pode estragar o ponteiro, danificar a bobina móvel, tá? Pode quebrar alguma placa do circuito impresso, algum suporte. Tá? Não tocar nas partes metálicas das pontas de provas, por se for medir uma tensão mais alta, poderá levar um choque. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu até vou encomendar uma luva, existe luvas de borracha isolante antistática. É também interessante ter na hora que for mexer com medição. Tá? Porque uma medição de corrente contínua baixa, normalmente não tem muito problema. Mas uma medição com valores maiores, uma tensão da rede 240, pode realmente dar algum problema. Aí o que a gente faz? Utiliza a luva. Eu até tenho que fazer uma encomenda para fazer alguns vídeos utilizando a luva também. E ela também evita que a nossa descarga elétrica, se a gente tiver alguma estática na mão, queime o componente. Nunca colocar a tensão maior que a marcada na posição da chave, para evitar a queima do multiteste. Então, quando a gente for fazer a medição, a gente teria que ter uma ideia de qual é a tensão que a gente vai medir.
Porque se a gente colocar uma tensão muito alta numa posição baixa, o risco de queimar o aparelho é grande. Se a gente não souber a tensão, a gente coloca na posição máxima e faz a medição com cuidado. Aí a gente verifica, a tensão é a mais baixa, a gente diminui a posição da chave até que a gente consiga fazer a leitura perfeitamente. Na medição de tensão contínua, DCV, observamos a polarização das pontas de prova para evitar que o ponteiro se desloque para o lado contrário ou para a esquerda. É muito interessante observar que na corrente contínua tem polaridade, tem mais e tem menos. Se a gente for fazer uma medida e colocar a ponta de prova invertida, colocar a ponta de prova negativa no mais positivo, o ponteiro irá se deslocar no sentido contrário. Então, o omímetro digital não, mas o do ponteiro ele se desloca e aí é bom evitar, sempre evitar isso. Tá? Sempre peço, quando tiver desligado, tá? Não vou usar, mantenha a chave na posição desligado para evitar o consumo das pilhas e baterias. Bom, vamos agora ao procedimento. Como que eu faço a medida da tensão? Procedimentos gerais. Bom, eu vou fazer aqui um passo a passo. 1, 2, 3, para a gente analisar como é que a gente faz isso. Primeiro, devemos saber o valor. Isso permitirá escolhermos a melhor posição da chave. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o valor da tensão. Que tensão que eu vou medir ali? Qual o valor que eu vou encontrar ali? É 9 volts? É uma bateria? É uma pilha? É uma fonte de 12 volts, de 24 volts? Então, a primeira coisa é isso. A gente escolhe o valor da tensão. Depois, a gente tem que saber o seguinte. É uma tensão contínua ou alternada? Isso a gente tem que saber. Porque se for uma corrente contínua, é na DCV. Se for a corrente alternada, é na ACV. Eu vou medir a rede de casa, a rede elétrica, a ficha, a tomada da casa. Eu tenho que colocar em ACV, porque ela é corrente alternada. Aí eu vou medir uma pilha e uma bateria, DCV. Bom, eu coloco aqui os valores típicos de posição da chave. Tá? A posição da chave, ela indica qual é o valor máximo que eu consigo ali. Se eu colocar a posição da chave em 2,5, o máximo que eu meço é 2,5. Em 250, o máximo é 250. Em 1000, o máximo que eu posso colocar ali é 1000 volts. Então, essas posições das chaves pode mudar um pouquinho de cada aparelho para cada aparelho, mas são as mesmas posições normalmente utilizadas, tá? Não muda muito. O que ela diz? A tensão máxima que eu posso colocar quando estiver nessa posição. Sabendo qual o valor a ser medido, eu escolho uma posição da chave maior que o valor desejado. Então, por exemplo, se eu vou medir uma pilha de 1,5 volt, eu posso usar 2,5, 2,5, porque é maior que 1,5. Posso usar de 10. Não tem problema nenhum. Posso usar uma de 1000? Posso, mas só que a de 1000 o ponteiro nem vai se mexer. Aí eu não consigo fazer a leitura. Então, eu tenho que usar uma posição da chave próxima do valor que eu vou medir. 12 volts. Ora, eu não posso usar de 10, porque 12 já seria maior que 10. Eu posso usar o quê? 50, 250. Tá? Tiver próximo desses valores, eu posso utilizar. Vou medir a minha rede. 240 volts. Bom, eu colocaria primeiro na posição de 1000, que é maior. Se eu chegasse ali, coloquei na posição de 1000 e vejo que a tensão está abaixo de 240, eu posso passar para 250. Se tiver 230, 225, eu posso abaixar. Então é sempre esse procedimento. Bom, vamos aqui identificar, observem aqui, olha a imagem. Observa que essa escala aqui de baixo é a nossa escala do voltímetro. Essa em azul foi estudada no ohmímetro. Essa primeira de cima aqui, eu estudei essa escala lá no ohmímetro analógico. Eu fiz essa leitura e fiz a medição de componentes. A do voltímetro é essa de baixo aqui, baixo do espelhinho. Ó.
ela começa o zero para a esquerda, o repouso é o zero, e ela vai então aqui para 10, 50 e 250. Observa que a escala é uma só. Só que ele coloca aqui vários valores. Eu posso ler essa escala 0, 2, 4, 6, 8, 10, como eu posso ler 0, 10, 20, 30, 40, 50, ou 0, 50, 100, 150, 200, 250. Todas essas três eu leio aqui em cima aqui, embaixo do espelhinho. Tá? Eu ainda tenho uma escalazinha aqui, vermelha, que é somente se eu for utilizar a medição de 10 volts AC. Tá? 10 volts AC. Se eu for fazer uma medição 10 volts AC, eu tenho essa escala aqui. Se quiser medir uma tensão alternada de 10 volts, até 10 volts, né? Não. Bom, então essa é a escala, estou apresentando a escala. Claro que, observa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para já dar uma ideia, essa escala é uniforme. Ela tem 10 tracinhos a cada número desse. É diferente da do ohmímetro, que ela é variável. Cada pedaço tinha um valor. Aqui é mais fácil, porque ela tem 10 tracinhos em cada um. Então, por exemplo, nessa escala de 10 aqui, de 10 volts, de 0 a 10, eu tenho 10 tracinhos até o 2. Então, quanto vale cada tracinho? 2 dividido por 10, 0,2 volts. Então, aqui, cada tracinho vale 0,2. Nessa escala aqui de 50, de 0 a 50, cada tracinho vale 1. É só eu pegar o 10, dividir por 10, são 10 tracinhos, 1 volt cada tracinho. Então, aqui, se eu estiver saindo do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu sair daqui do 4, do 4 aqui, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. E na de 250, cada tracinho vale 5, que é 50 dividido por 10. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Isso a gente vai precisar saber. Quanto vale cada tracinho. Isso nesse multímetro. Se vocês tiverem algum outro diferente, é só olhar aqui. Provavelmente vai ser um pouquinho igual, mas é só pegar o primeiro número e dividir por 10. Aí já vai saber quanto que vai ter. Observando a foto, observamos aqui, 10, 50 e 250. Aqui é o zero, aqui é o máximo que a gente pode medir. Observa que tanto serve para corrente contínua quanto para tensão alternada. Então, tanto eu posso medir tensão contínua, é o mesmo local, e tensão alternada. Eu vou fazer a leitura nessa mesma escala. Tá? E aqui, como eu falei, tem uma escala específica para medir a posição de 10 volts AC. ACV. Tem uma posiçãozinha aqui, a gente pode fazer a leitura direta aqui, nessa de baixo. Bom, aqui eu coloco a regra, tá? Como que eu identifico o valor de cada traço. É só eu pegar um intervalo entre um número e outro, diminuir o maior pelo menor e dividir pelo número de traços. É assim que eu sei quanto vale cada traço. Tá? Aqui eu mostro o exemplo. Vamos imaginar aqui do 4 até o 2. Quantos tracinhos eu tenho aqui? Eu dei um zoom para ficar bem claro. Eu tenho 1, eu não conto 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do 2 até o 4, eu tenho 10 traços. O que eu faço? Eu pego o maior menos o menor, 4 menos 2, que é igual a 2, e divido por 10, 0,2 cada traço. Então é assim que eu identifico. Vocês podem ter um aparelho totalmente diferente aí, mas vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o intervalo, pegar o maior menos o menor e dividir pelo número de tracinhos.
Bom, e qual é o procedimento? Aí vocês já conseguiram verificar a questão da escala, tá? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher a posição da chave, escolher a medição da chave. Se eu escolho a posição aqui, eu tenho que ter a mesma escala do outro lado. Por exemplo, se eu coloco na posição 10, eu tenho que usar a minha escala de 0 a 10. Esse último número tem que ser igual à posição da chave. Então, se eu coloquei a posição aqui no 10, eu tenho que usar essa escala de 0 a 10. Tá? Ela tem que ser igual. Eu não posso ler na de 50 nem na 250. Claro, se eu coloco na de 50, aí eu vou ler aqui na de 0 a 50. Se eu for utilizar de 250, eu uso a de 0 a 250. Então, quando escolheres a posição da chave, tem que olhar a mesma escala aqui. A escala tem que ser igual à posição da chave. Vamos a alguns exemplos. Tá? Bom, imagina o seguinte, eu estou trazendo aqui um exemplo qualquer. Tá? Qual é o valor de tensão marcado aqui? Eu não sei. Por que eu não sei? Eu não sei qual é a posição da chave. Porque a posição da chave é que vai me fazer escolher qual dessas três escalas aqui. Eu vou poder ler. Ah, posição de 10. Ah, posição de 10, beleza. Bom, se é na posição de 10, tá? Observa que eu vou fazer a leitura nessa de cima, de 0 a 10. Então ele vai estar um pouquinho depois do 8. Claro que eu dei aqui um zoom muito, né? Puxei muito. Aproximadamente ele está um tracinho depois do outro, do 8. Ora, se cada tracinho é 0,2, 8,2. Veja que eu tenho que ler na escala de 0 a 10. Aqui não é 40, nem é 200, nem poderia ser. Por quê? Ora, se o máximo que eu posso medir é 10, eu não posso ter 40. Tá? Então, posição da chave 10, leitura na escala de 0 a 10. Ele está praticamente aqui um tracinho depois do 8. Cada tracinho vale 0,2, 8,2 volts. Contínuos, tá? Olha lá, resposta, 8,2 volts contínuos. Vamos a outro exemplo. Qual o valor da tensão aqui? Aí, bom, você pode falar, pode ser 10 volts, 50 ou 250, né? O ponteiro está em cima de 3, ó. Pode ser 10, 50, 250. Não sei, eu tenho que ver a posição da chave. Então vamos lá. Posição da chave de 50. Bom, posição da chave de 50, ele está em cima do 50, 50 volts. Mas é contínua ou alternada? Alternada. Ele colocou aqui, ó, ACV. Então a medição dessa tensão é 50 volts alternados, porque a posição da chave está em 50 CV. Claro que aqui é um exemplo, né? A medição que vocês vão fazer é o contrário. Vocês já vão ter o que vocês querem medir e vão utilizar a escada. Os esquemas de televisões, de aparelhos, normalmente trazem as tensões, tá? Então isso se torna mais fácil, porque vamos supor que estás a mexer num aparelho de TV e tens os esquemas, o esquema vai dizer as tensões em diversos pontos do aparelho. Aí já sabe qual o valor que vai encontrar. Aí coloca a posição da chave certa. E essa medição aqui, ó, ele está aqui mais ou menos entre o meio do 0 e 2. Vamos ver o que vai acontecer. E posição da chave 250. Bom, a posição da chave de 250, a gente vai ler nessa última aqui, ó, de 0 a 50. Cada tracinho são 5 volts. Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha, ele está aqui quase no 30. Eu poderia dizer 30 volts, praticamente. Mas seria um pouquinho menos de 30. Poderíamos arriscar aqui 29, 28, 29
volts alternados. Tá? Mas o gabarito botou 30. Poderia dizer 29 ou quase 30, eu não tenho uma precisão tão grande. Aí eu começo a observar aquilo que eu falei para vocês. Tem medições que o digital ele nos dá uma precisão maior, nos dá uma facilidade na medição. Tá? A resistência e o caso de tensões, eu acho que o digital é mais fácil de medir. Tá? É mais fácil. Mas vocês têm que aprender a utilizar os dois, mas é mais fácil. Tem outras medições que eu gosto de fazer com o analógico. E vocês depois vão me dizer, depois quando aprender. Né? Outro exemplo. Está aqui um pouquinho antes do 30, do 150, mas a gente tem que saber a posição da chave. A posição da chave 50. Ora, a posição da chave 50 é essa do meio. Então ele está aqui quase no 30. Essa medição aqui eu posso dizer com certeza que é quanto? É 30 menos 1, porque na posição de 50 é 1 volt cada tracinho. Aqui sim, aqui está bem em cima do ponteirinho dizendo que é 29. 29 contínuos, porque o ponteiro está em tensão contínua. A chave está em contínua, a gente vai ler ela como uma tensão contínua. Aqui está bem nítido, ó. Observa a foto aqui, a gente consegue ver que o ponteirinho está cravadinho em cima ali do tracinho do 29. Se eu fosse medir aqui na de 250, seria 145 volts. Se a posição fosse no 10, seria 5,8 volts. Ó, mais uma medição aqui para a gente treinar. Posição 250. Ah, 250 é essa última aqui, ó. A de 250, cada tracinho vale 5. Então, o que, que nós temos? Ó, 200, 205, 210, 215. Ah, 215 volts. Ó, 215 volts alternado, AC, porque a posição da chave estava AC. Se fosse aqui na de 10, seria 8,6, porque cada tracinho vale 0,2. E se fosse na de 50, seria 41, 42, 43 volts. Seria um. Aqui também está bem certinho em cima do traço, né? Tá boa a leitura de fazer. Quando ela fica entre um valor e o outro, aí a gente aproxima mais ou menos. Né? Ó, mais uma tensão. E aqui tem uma novidade. Olha bem esse valor. 1000. Está na posição 1000. Aí vocês vão olhar, mas professor, não tem escala de 1000. E agora? Só tem 10, 50 e 250. Não tem 1000. Como é que eu vou usar qual? Aqui há um detalhe. A regra, eu falei com vocês o quê? A posição da chave, ela tem que ser sempre igual ao número aqui. Então você tem que fazer o número ser igual. O que é mais fácil aqui? Eu posso pegar o 10, a escala de 10, e multiplicar por 100. 10 vezes 100, 1000. Né? 10 vezes 100, 1000. Então o que eu faço? Eu vou ler o valor na escala de 10 e vou multiplicar por 100. E eu tenho o meu valor. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está aqui, ó, ele está entre o 2 e o 4. Cada tracinho na escala de 10 vale 0,2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3,2, 3,4, 3,6. Ele está no meio de 3,4 para 3,6. Eu colocaria 3,5 volts. Só que eu tenho que multiplicar por 100, porque a posição é 1000. Então, 3,5 vezes 1000, vezes 100, será 350 volts. Então, eu adapto a minha escala. Na verdade, eu posso usar qualquer uma, tá? Eu posso transformar de 50 em 1000. Eu multiplico por 20. Mas para multiplicar por 20 de cabeça é ruim. Eu poderia também usar de 250 e multiplicar por 4, o que também eu acho ruim. Sempre é bom a gente usar uma posição que a gente multiplique por 10, por 100, porque é só andar com a vírgula, entendeu? É mais fácil. Ó, 3,5 vezes 100, 350 volts contínuos, tá? Porque é DCV. Então, essa
é a ideia. Se colocar uma posição da chave que não tem ali, a gente tem que escolher uma delas para. E se for uma tensão menor, por exemplo, uma posição da chave de 2,5. Não tem posição de 2,5 aqui. Mas eu posso pegar de 250 e dividir por 100, que dá 2,5. Então, se eu tenho ali uma posição de 2,5 que eu leio na de 250 e divido por 100 o resultado. Tá? Bom, é isso que eu volto a dizer a vocês. Algumas medições o analógico é pior. Ele não é mais fácil do que o digital. Mas isso vocês vão me dizer depois, lá no futuro. Erro de paralaxe. Erro de paralaxe é uma coisa que só acontece quando nós estamos trabalhando aqui com digital. Então, gente, o erro de paralaxe, ele é o seguinte, é o ângulo de visão do ponteiro. Então, vocês vão observar que se vocês lerem torto o aparelho, o ponteiro ele pode dar uma leitura errada. Então, a leitura é sempre de frente. Eu, quando vou filmar aqui, às vezes eu procuro colocar de frente, tá? Às vezes eu tenho que fazer um ângulozinho por causa da iluminação, para não ficar a tela branca, mas sempre é bom a gente observar isso. Então, o erro de paralaxe é quando a gente faz a leitura, a gente olha de frente. A gente não olha assim de lado, um lado ou outro, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou lendo de frente. Ele tá quase em cima do 5, tá vendo aqui? Aí tá praticamente um pouquinho assim do ladinho do 5, porque entre 4 e 6, 5 volts, se fosse na posição aqui de 0 a 10. Agora eu vou virar o aparelho, ó. Eu vou virar o aparelho, ó. Eu tô olhando agora o aparelho assim, ó. Observa o que acontece, ó. Tá dando quase 5,4. De 5 olhando de frente, ó. Ó, 5 olhando de frente. Se eu viro o aparelho, ele me mostra 5,4. E se eu viro o aparelho ao contrário, ele me mostra 4,8. Eu rodei o aparelho 4,8. Então, muito cuidado com a leitura. Por isso que tem esse espelhinho, tá? Por isso que tem esse espelhinho. Esse espelho, vocês observem que mesmo eu virando aqui a câmera, a foto conseguiu pegar. O reflexo do ponteiro está bem aqui em cima. Eu tive sorte nessa foto aqui que eu consegui pegar, estão vendo? Aqui, ó, o ponteirinho está passando bem aqui nesse 10 aqui, que é de ohm, mas a de voltímetro é 5. Ó. A imagem não muda, a imagem no espelhinho, por isso que a gente tem esse ladozinho espelhado aqui, que mostra o ponteiro aqui. Mesmo virando, o espelhado não vira. O ponteiro parece que é 5,4, mas não vira. Então, muito cuidado na hora que vocês forem medir, tá vendo? É porque aqui eu consegui pegar. Essa questão da iluminação na câmera é muito complicado. Às vezes a gente dá sorte de ter que fazer muitas fotos, muitas filmagens para conseguir pegar uma boa. Aqui, por exemplo, eu já não consigo ver direito. Essa foto já não pareceu a sombra. Essa aqui pareceu bem, ó. Tá? Então, isso é o erro de paralaxe, tá, gente? Evitar o erro é sempre olhar de frente para o aparelho. Bom, vamos praticar. Vamos verificar algumas medições. Tá? Eu fiz uma gravação de algumas medições para vocês verem. Então, lembrando só rapidamente. Primeira coisa, a gente tem que escolher a posição da chave. A gente tem que saber o valor que a gente vai medir. Sabendo o valor que a gente vai medir, a gente escolhe a posição. Sabendo a posição, a gente tem que saber se é contínua ou alternada, DCV ou ACV. Sabendo isso, a gente então faz a medição. Se for contínua, cuidado com a polaridade. Alternada, não tem polaridade, tanto faz. Tá? Ela sempre vai para o mesmo lado. E depois que a gente colocar lá, a gente faz a leitura do painel para ver o valor que vai dar. Então vamos ver aqui os exemplos que eu montei. Ó. Tá? Só para lembrar, a leitura vai ter que ser feita aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Vai ter que ser feita essa leitura aqui, ó, de 0 até o 10, ou de 0 a 50, 250. Ó. Observem aqui, vou dar uma pausa. Observem nesse vídeo
que eu já sei que eu estou medindo uma tensão de corrente alternada, ó, porque está aqui em ACV. A imagem pode não estar muito nítida para vocês, que aqui está em vermelho, o branco ele é melhor, né? Mas está em 250 ACV. Então eu vou medir uma corrente alternada, que é menor que 250 volts. Agora vamos lá. Coloquei as pontas de prova na ficha, ó, na tomada, e vou lá fazer minha medição. Essa minha tensão, ela está até um pouco baixa, tá? Vamos olhar aqui com calma para ver a tensão que vai ser. O ponteiro está aqui praticamente quase 2 tracinhos depois do 100. Tá? Se eu estou medindo em 250, eu vou olhar na última, aqui ó, de 0 a 250. Ele está em torno de 2 tracinhos depois do 100. Só que na de 250, 5 volts cada tracinho. Se ele tiver ali 2 tracinhos para depois do 100, em torno de 110 volts. Então essa minha tomada, essa minha ficha, eu estou medindo em torno de 110 volts alternados, tá? Em Portugal seria 230, 240, dependendo da rede. Aí vocês fazem esse teste depois, tá? Só que na ficha aí de Portugal, ou em alguma alimentação, eu colocaria na de 1000, primeiramente, tá? Coloca na de 1000 para ter tranquilidade, depois, se for necessário, reduz para 250. Olha essa medição aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês uma pilha. É uma pilha 3A. Observe que ela vem marcado positivo. Ó, eu vou colocar a ponta de prova preta no negativo e eu colocar a ponta de prova no positivo. E vou fazer a medição. Bom, vamos dar uma pausa aqui para poder analisar isso com calma. Ó, observa que, como é 1,5 volt, eu escolhi uma posição da chave maior do que 1,5 volt. Ó. Ó. 2,5. Porque 2,5 eu consigo medir 1,5. E eu consigo, olha lá, ela está dentro da medição legal. Então, vamos observar aqui. 2,5 não tem. Tem 10, 50, 250. O que eu vou fazer? Vou ler na de 250 e dividir por 100. Então, eu venho aqui, ó. O ponteiro está parando aqui próximo aos 150. Mais ou menos uns 2 tracinhos antes do 150. Está dando mais ou menos uns 140, por aí, 140 alguma coisa. Tá? Então, o que eu faço? Mas uma pilha não tem 140 volts. Então, a tensão aí vai ser 140 dividido por 100, porque eu pego o valor da 250 e divido por 100, que vai me dar 1,4, 1,45. É uma pilha que já foi usada, então ela não está marcando 1,5 volt, ela está marcando 1,43, ela não marca 1,5 volt, ela está um pouquinho abaixo da tensão. Ainda em muitos casos a gente pode usar, tá? Em alguns circuitos sem problema nenhum. Mas ela já não está nova, já não é uma pilha nova. Aqui é a medição, fiz a medição. Vamos para outra medição. Agora eu estou com uma pilha 2A. Aquela lá era uma 3A, aquela menor, também chamada de palito. Essa ela é uma pilha 2A e também de 1,5 volt. A tensão delas é a mesma, é 1,5 volt. O padrão da tensão da pilha 2A é 1,5 volt, tá? Ó, coloquei a medição, vamos parar aqui para a gente analisar. Ó, essa pilha ela já está quase no 150. Ela está um pouquinho melhor do que a outra. Essa aqui não é propaganda não, hein? Max fazendo propaganda na aula não pode não, né? Mas eu gosto do Max, comprei muito lá. 150 está próximo do 150. Tá? Então 150 dividido por 100, 1,5 volt. Ele está um pouquinho abaixo de 1,5 volt. Deve estar 1,45, 1,46 mais ou menos. Também não está uma pilha nova. Está uma pilha que está marcando um pouquinho abaixo da tensão. Ó. Observa a polaridade, mais e o menos. Tá? Mas não tem problema. Aí só uma observação. Qual é a diferença então da pilha 3A para a pilha 2A? Tá? É só o tamanho
e a capacidade corrente. A pilha 2A, ela tem condições de me fornecer mais corrente que a pilha 3A. A pilha 3A, ela é uma pilha menor, isso é bom porque você pode fazer aparelhos menores. No entanto, a corrente que ela suporta é menor, então ela vai durar menos do que a 2A. Eu posso até usar uma no lugar da outra, não tem problema nenhum. Só que a minha pilha 3A duraria menos que a pilha 2A. Então, quando eu tenho circuitos que a corrente de consumo é muito baixinha, eu uso uma pilha de menor tamanho para eu poder ter menos espaço. Igual um comando, né, um controle remoto, um comando que precisa apenas de uma tensão, a corrente é muito pequena, então eu não preciso usar uma pilha muito grande. Tá? Olha a próxima medição. É uma pilha grande, uma pilha modelo D. Essa pilha, gente, tem a mesma 1,5 V daquela 3A, só que ela dura muito mais. Então, se eu preciso de um consumo maior, eu utilizo ela. Ela é até pouco em uso, né? Nem tem muito. Olha lá, 1,5 V. Tá? Essa é americana, essa eu comprei quando eu fui nos Estados Unidos ainda. Olha lá, essa aqui está dando um pouquinho acima de... Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ela está um pouquinho acima de 150. Ela está dando mais ou menos 155. Então ela está dando 1,55 volts. É porque essa pilha está novinha. Essa pilha eu tirei da embalagem para fazer essa medição, né? Então ela nunca foi usada, essa pilha. Tá joia? Olha o que eu vou apresentar aqui. Deixa eu dar aqui, ó. Isso aqui é essa pilhazinhas que a gente utiliza muito. Ela é aquelas pilhas CR. Tem vários códigos, algumas mais fininhas, maiores, menores, mais gordinhas. CR2030, CR... Tem vários tamanhos. Cada tamanho, modelo, ele tem um número CR. Tá? Essa daqui ela é de 3 volts. Então eu não posso usar mais a posição 2,5. Eu tenho que passar para 10 volts DC, que aqui ela já não dá mais para medir. Então eu uso a posição de 10 volts contínuo. A parte de cima é o positivo, tá? A parte de trás é o negativo. Então observem a polaridade e vamos fazer a medição. Ó. O preto é a parte de trás e o positivo na parte de cima. Ó. Aqui a pilha tá boa, essa pilha não deveria ter sido usada, ela tá nova, né? Ó, na posição 10 eu leio na escala de 10, que é essa escala de cima. Ela está um pouquinho acima da metade entre 2 e 4. Metade entre 2 e 4, 3. Né? Aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o 5, aqui é o 7, aqui é o 9. Né? Na escala de 0 a 10, os meios são exatamente iguais. Então aqui está marcando mais ou menos 3,2 volts. Ele está um pouquinho depois do 3. Então, uns 3,1, 3,2. Tá bom, é uma bateria de 3 volts, ela está com a tensão boa. Ó. Tá? Esse detalhe importante da polarização dele, né? Tá vendo? Esse lado aqui é o negativo e o outro lado é o positivo. Esse lado da frente é o positivo. Ele vem marcando aqui positivo também. É bom para vocês não inverterem na hora que trocar lá, na hora que substituir, não fazer a inversão. Olha essa medida. Eu vou medir agora uma bateria de 9 volts, tá? Olha bem aqui. Existe polaridade, ela é contínua. O negativo é esse ponto maior, o positivo é um ponto menor e ela é de 9 volts. Bom, 9 volts eu ainda posso medir na de 10, tá? Em tese está tranquilo. E, rapaz, olha, essa bateria já não está mais boa. Eu quis trazer de propósito para a gente ter um exemplo aqui. Ela está marcando, ela está tão fraca que quando a gente começa a fazer a medição, ela está em 3 volts, ó, exatamente. Ó, porque a posição de 10, entre o 2 e o 4 é o 3. E ela vai caindo, ela não sustenta nem a tensão de 3 volts, ela vai caindo para 2,8, olha lá, observa o ponteiro, ó. 2,8, 2,6, ela vai descendo. Ela nem suporta os 3 volts. Então, essa bateria deveria marcar 9, está marcando 3 volts. Ela já está descarregada.
Depois eu vou fazer uma aula, um videozinho bem curtinho, de como que a gente aproveita esse conector, tá? É uma dica, o pessoal mais antigo já deve conhecer, mas se vocês quiserem trabalhar com essa bateria aqui e não quiser soldar um fio aqui nesse conector, a gente faz o seguinte, nós podemos desmontar essa bateria e tirar essa conexão e fazer uma conexão daqui. Tá? Um conector para a gente ligar essa bateria no fiozinho e poder fazer um teste no protoboard ou na breadboard, na matriz de contatos. Mas isso eu vou fazer um vídeo rapidinho e vou colocar lá no grupo. Vamos à medição. Agora essa daqui, ó. Também é um outro modelo, mas é uma bateria de 9 volts também. Tá? Positivo de um lado, negativo de outro, para colocar certo. Tá? Coloco a posição. Opa! Ó, essa aqui tá boa. Observa na posição 10 que ela está dando aqui 9,4, 9,5. Essa aqui está 9, tá 9,5. Está dando até mais do que 9 volts. Está vendo lá? Quase no cantinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tanto posso usar a posição 10, como posso passar para a posição 50. Ó, coloquei na posição 50 e vamos medir agora na posição 50. Olha lá. Na posição 50, ele está bem próximo do 10. Ó. A posição 50 é a do meio. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, observando aqui na posição 50, eu tenho que essa bateria está muito boa, ela está acima do 9. Claro que na posição vezes 10 me dá mais precisão, mas na 50 eu observo que confere, realmente ela está próxima de 10. Só para mostrar, tudo contínuo, tá? Porque baterias são contínuas. Bom, então, gente, eu chego ao final dessa aula, agradeço a quem conseguiu aguentar até o final, tá? Caso tenha alguma dúvida, reassista o vídeo e tem que treinar. O negócio é fazer. A ideia é essa, é fazer medição e fazer leitura. Fez uma leitura, tiver dúvida, me envia. Se tiver dúvida, me envia que eu faço a correção e confirmo para vocês. Tiro uma foto da leitura, a gente vai conversando.